Eles saíam, ocupavam as torres, as montanhas. Mas tinha uma classe específica dentro da tribo de Efraim, que ficavam diante do tabernáculo, olhando a nuvem, vigiando a nuvem. Lá estava o tabernáculo, e eles olhando a nuvem. Diga: vigiar a nuvem. Minha principal função: vigiar a nuvem. Porque eles ficavam atentos, porque quando eles percebiam que a nuvem ainda parada começava a se movimentar dentro dela, aquela ebulição nas nuvens, aquela nuvem lá em cima do tabernáculo começava a ferver, eles já entendiam que Deus ia dar um novo comando, uma nova direção. E que então toda aquela nação, 2 ou 3 milhões de pessoas aproximadamente, precisavam desarmar tendas, juntar seus pertences, família por família, segundo a ordem que foi dada. As tribos deveriam se mobilizar, primeiro os levitas, depois Efraim, e a seguir cada tribo na sua ordem, estandarte por estandarte, bandeira por bandeira, exército por exército, ancião por ancião, e eles precisavam se organizar. Então a nuvem começava a se movimentar, e quando eles viam a nuvem se movimentando, eles saíam correndo no meio da nação. A nuvem de Deus está se movimentando, Ele vai dar uma nova direção, algo vai acontecer, eu não sei para onde vamos, mas nós vamos sair daqui, nós vamos para outro lugar. Deus vai dar uma nova direção. Eu não sei se você é profeta, eu não sei se você já entendeu, mas intercessores veem o mover de Deus primeiro, eles enxergam primeiro, eles sabem quando Deus está para fazer algo. Eles não sabem o que vai fazer, o que vai acontecer, mas o coração deles começam a ferver. Então eles vão para a igreja: irmãos, vocês comecem a orar, se preparem, porque Deus vai fazer, Deus vai se movimentar. E eu, como intercessor, nessa tarde, estou sentindo que Deus vai mover essa nação, e nós precisamos falar para as nossas igrejas, para as nossas congregações: há uma nuvem que vai se mover nessa nação, Deus vai se movimentar. Vamos ficar alertos, vamos ficar atentos. Aleluia, aleluia. Diga: eu estou percebendo o mover das nuvens. É isso, perceber o mover de Deus, perceber as movimentações no reino do Espírito. Irmãos, eu não sei o que aconteceu com a igreja durante um tempo, que ela ficou dormindo tanto. Eu sei que Deus está levantando intercessores, eu sei isso no meu espírito, mas nós precisamos ativar mais pessoas, porque nós não podemos ficar alheios ao que Deus está fazendo. Tudo que Deus vai fazer na terra, Ele conta com a igreja. Deus não vai fazer nada sem incluir a igreja. A igreja precisa fazer junto com Deus. Eu não posso esperar que Deus faça sozinho. Eu preciso orar: Deus, se o Senhor vai fazer alguma coisa nesse tempo, inclua o meu nome na lista de pessoas que vão te ajudar. Eu estou aqui, estou alistando o meu nome para fazer junto contigo o que o Senhor deseja fazer nesse tempo. Deus não vai fazer nada em separado da igreja. Deus conta com a igreja, e a igreja precisa se movimentar com Deus. Chega, irmãos, de às vezes Deus usar o ímpio. Eu fico vendo a igreja hoje, parece... Você lembra quando Jesus foi nascer? A classe religiosa estava tão tapada espiritualmente. As pessoas que estavam no templo, que deveriam ter percepção espiritual, revelação espiritual, não tinham.
E Deus precisou revelar para os magos do Oriente que o menino ia nascer. Deus ia fazer algo novo. Mas os crentes, se podemos dizer assim, daquela época, estavam dormindo. Tão religiosos. Tão secos, vazios de Deus, encruados. Cheios de sofisma, de engano, de rituais, que não tinham sensibilidade espiritual de entender que Deus estava fazendo algo novo. E eles dentro do templo, querendo e aguardando o Messias, e os magos do Oriente vindo lá para ver o Messias que já tinha nascido. Quanto tempo que a igreja vai ficar atrás da nuvem e não dentro dela? Quanto tempo, irmãos, nós vamos ficar perseguindo moveres? Acontece uma coisa lá na Coreia do Norte, depois de 20 anos chega no Brasil. Dá para nós termos sensibilidade espiritual de que o mesmo mover que Deus está fazendo lá, fazer aqui também? E a gente vive procurando moveres para copiar. E Jesus de repente andando em Israel, andando no meio do povo, e eles dentro do templo esperando o Messias, e o Messias lá fora curando. A pior coisa que nós podemos nos tornar é pessoas cegas espiritualmente, e acha que está buscando a Deus, mas está perdido no tempo, a ver navios. A nuvem de Deus se move e a gente está lá ainda. Para cada tempo, para cada estação, Deus tem um mover. Para cada tempo, Deus tem um modo. O modo de Deus trabalhar é relativo ao tempo. Deus é o mesmo? É o mesmo. Deus não muda? Não muda. A palavra dele é a mesma? É a mesma. Mas a forma de tratar é relativa ao tempo. Então, você chega em igrejas que estão cantando os mesmos corinhos de 1960. Qual é o problema? O problema é que em 1960 era uma revelação, era uma necessidade específica, era um mover específico. Nós precisamos cantar, profetizar e liberar a palavra conforme a estação que estamos vivendo. Então nosso desafio como intercessores e profetas é liberar uma adoração que chegue às narinas de Deus como cheiro suave, mas que essa geração seja impactada e entenda. Então quando nós entramos no propósito de Deus, nós precisamos ter o time de Deus. Saber o que Deus está fazendo nesse tempo. A maior oração de um intercessor: Deus, o que o Senhor está fazendo neste tempo? O que o Senhor quer fazer nessa geração? Para você ter o time de Deus e entrar nesse time. Sabe, pular corda? Hã? Se você entrar fora do tempo da corda, o que acontece? Cai. Então eu preciso olhar e ver o que Deus está fazendo, e entrar naquilo que Deus está fazendo, e me movimentar junto com Ele, em sincronia com o Espírito Santo. O meu pai trabalha, eu também trabalho. Eu sei o que meu pai está fazendo, e eu faço junto com Ele. Eu tenho identidade. O meu trabalho é fruto de uma revelação. O meu pai está fazendo, e eu sou filho dele. Estou construindo sobre a mesma base. Isto é, filhos de Deus se manifestando no tempo e na estação de Deus. Aleluia. Senão eu vou chegar aqui e vou querer fazer as coisas que a igreja de 1910 fazia.
Eu preciso entender que uma estratégia, ela é relativa a um tempo. E quando ela cumpre o propósito, ela não serve mais. A estratégia, a palavra é a mesma, mas o modo muda. Você lembra de Noé? Quantos anos Noé ficou construindo uma arca? Quantos anos? E quando cumpriu o propósito da arca, ele precisava fazer o quê? Continuar na arca? Não, ele teve que sair, diga, teve que sair. Para quê? Para cumprir um propósito maior. E se ele ficasse apegado às paredes da arca? Não, essa tradição minha, esse é o costume. Eu fiquei muito tempo aqui, 100 anos, construindo, eu não posso desapegar. Ele não iria cumprir um propósito maior. O que era maior, construir uma arca ou recomeçar o mundo? Intercessores entendem tempos e estações e não se apegam a estratégias temporais. Estão sempre à frente do tempo. Estão sensíveis à voz do Senhor. Recebem direcionamento, discernem os tempos e dão uma resposta à altura. Aleluia. Glória a Deus. Você se lembra um dia quando Jesus chegou em um jantar em Betânia? Quem apareceu lá? Maria. E o que Maria tinha nas mãos? Um vaso de alabastro. Vou figurar com isso. E ela chega no jantar, é aquele vaso cheio daquele perfume caro. Ela quebra, unge os pés de Jesus. Ninguém entendeu nada, né? Alguém entendeu o que estava acontecendo? Mulher doida, gastando dinheiro, podia dar aos pobres. A adoração de um intercessor, por muitas vezes, não é entendida pelo resto da sala. Ele adora diferente, porque ele vê diferente. Ele se move diferente. Aí as pessoas dizem, é extravagante. Não, ele é espiritual. Ele está vendo o sobrenatural. Ele está se movendo porque ele viu outra coisa. Mas se você for ranzinza ruim, Judas cogitando a respeito das coisas da terra, você vai falar assim, não precisa disso. Não precisa adorar dessa maneira. Não precisa dessa extravagância toda. Mas quem está vendo além do agora, não vai ver apenas o que os outros veem. O que Jesus falou? Esta mulher está me ungindo para o dia da minha sepultura. Todo mundo estava vendo alguém vivo, mas ela viu o Cordeiro morto antes da fundação dos séculos. Antes da fundação do mundo. Ninguém na sala entendeu, mas ela sabia que aquele era o Cordeiro de Deus, que haveria de salvar o mundo. Talvez ela não teve o entendimento, mas ela se moveu no Espírito e deu uma resposta. E no dia que Jesus de fato morreu, e no costume dos judeus ele deveria ser ungido, então as outras Marias prepararam o bálsamo. Você se lembra? No Evangelho de João, elas prepararam o bálsamo. Elas foram até o sepulcro de Jesus.
Elas tinham boas intenções. Elas tinham um trabalho excelente. Mas quando elas chegaram lá, Jesus estava. Por quê? Porque ele tinha ressuscitado. Quem estava à frente? A Maria, que estava no jantar em Betânia. Ungiu antes. Chegou primeiro. Ela chegou primeiro. E o trabalho dela não foi vão no Senhor. Sabe o que eu vejo nesta geração? Igrejas que têm azeite, que têm o bálsamo, que têm o serviço, mas estão atrás do tempo. Não têm visão antecipada. E quando elas vão fazer, já não precisa mais, porque a estação passou. Mas você é intercessor. E o seu trabalho não será vão no Senhor. Você vai ver primeiro. Você vai ungir pessoas antes. Você vai ungir pessoas antes. Você vai ver pessoas antes de que todo mundo viu. Quando alguém chegar no altar e ministrar uma palavra poderosa, aí um pastor fala: puxa, esse daqui é uma bênção, vamos consagrar ele. Aí vai consagrar, vai oficializar. A igreja vai reconhecer. Mas talvez 10 anos atrás você viu ele antes. Ele não estava pregando. Ele não tinha habilidades. Mas você viu o potencial. E no reino do Espírito você foi lá, colocou a mão e profetizou: você vai ser um pregador do Evangelho. Intercessor vê antes. Deus vai te dar a visão antecipada. Você vai ungir pessoas antes. Depois o altar vai reconhecer, mas você vai passar antes. Você vai olhar para pessoas improváveis, disfuncionais, e vai ver elas governando sobre nações. E é você que vai ativar isso. É você que vai declarar isso. É você que vai dar a notícia. Olha, você está na miséria hoje, mas Deus me falou e eu vi. Que Deus vai te levantar, vai te colocar entre príncipes. E sabe de uma coisa? Eu não só vou te avisar, como eu vou orar até que isso se cumpra na sua vida. Porque eu vou me responsabilizar pela profecia que eu estou te entregando. Gente que se responsabiliza pela visão. Você não é carteiro que entrega a carta e sai. Você é intercessor, entrega a palavra e fica lá até ela se cumprir. Você vai ver primeiro. Deus vai mudar governos, você vai ver primeiro. Deus vai destituir governos, você vai ver primeiro. Deus vai levantar profetas, você vai ver primeiro. Eu quero profetizar essa unção sobre a sua vida, de discernimento, percepção do mover da nuvem de Deus, discernimento do mover do Espírito. Aleluia. Você precisa ter a percepção e o discernimento do mover da nuvem, primeiro para a sua vida, no âmbito pessoal. Direção para os seus projetos, direção para os seus investimentos, direção para os seus relacionamentos. Por que essa pessoa chegou na minha vida? Por que hoje eu encontrei essa pessoa? Por que Deus me fez encontrar com ela? Por que essa pessoa hoje parou na minha casa? Sabe, quando você começar a ter essa percepção, você não vai mais descartar pessoas. Por que essa necessidade bateu na minha porta? Às vezes uma pessoa com necessidade bate na sua porta. Você descarta porque você não quer ter trabalho.
Mas você nem sabe que amanhã essa pessoa vai te servir, vai ser bênção na sua vida. Então você não tem coragem de plantar algo que você vai colher daqui 5 anos. Por quê? Porque você não tem visão, não tem percepção. Mas quando você tem percepção, você pode não saber, mas você sabe que é uma grande oportunidade de você provar um milagre sobrenatural. Decisões, caminhos. Você vai perceber que Deus está movimentando, então você vai se preparar. Aconteceu algo na minha vida essa semana que mudou toda a minha vida. Toda a minha vida. E aconteceu de uma forma sobrenatural. No meio de uma batalha, no meio de uma guerra. Mas o Espírito Santo estava me preparando, eu não sabia que isso ia acontecer. E eu fiquei me preparando. E no momento que Deus me sinalizou, eu fui para cima. E cheguei em casa com a minha vitória. E que vitória! Deus, Ele não faz nada sem antes avisar aos seus santos profetas, está escrito em Amós. Tudo que Deus vai fazer, Ele avisa, porque Ele não quer fazer sozinho, Ele quer fazer com você. Ele pode não te dar tudo, Ele pode não revelar tudo, mas Ele vai te dar a direção. Quando a nuvem se move nos âmbitos ministeriais, você precisa ter a percepção. Às vezes uma mudança de liderança na igreja, um pequeno grupo, você está liderando um pequeno grupo, ou é liderado por alguém. Aí o pastor vai, faz uma mudança, e você, não gostei dessa mudança. Já viu que crente se estressa com isso, irmãos? É só mudar de cargo que eles... quer ver perturbação no arraial, é mudar lideranças. Meu Deus. Mas quem é espiritual precisa saber que Deus fez uma mudança no reino do Espírito, que a nuvem se movimentou. Então, o profeta, o intercessor, ele precisa olhar para a nação. Um grande líder evangélico da nossa nação caiu. Aí, se você não é espiritual, você vai falar mal dele, vai usar a sua rede social para atacá-lo. Mas se você é espiritual, você já sabe que tudo está no governo do Espírito Santo, que o governo da igreja é o Espírito Santo, que a igreja não é um trem desgovernado, que o dono dela ainda tem o poder e toda a autoridade, e que qualquer homem pode se achar dono da igreja, mas o dono dela, de fato, é o Senhor Jesus Cristo, que os homens podem fazer a lambança que for aqui na terra, o governo ainda é do Espírito Santo, e no momento que ele quiser, ele toma o governo, e faz o que ele quiser. Então eu não vou usar o meu tempo para amaldiçoar e trazer maldição para a minha vida. Não vou falar mal do joio, vou falar bem do trigo. Não vou profetizar inferno para quem já está lá, eu vou profetizar resgate. Porque para pôr gente no inferno já tem muita gente fazendo isso, mas você não, você vai colocar pessoas no céu. Está no charco de lodos, mas Deus vai restaurar. Porque enquanto a pessoa não morrer, enquanto Jesus ainda não vier, o sangue de Jesus ainda está em plena validade para perdoar pecados. Então a pessoa erra, a pessoa cai, dá vergonha, escandaliza. Mas o nosso Deus é Deus de recomeços. O nosso Deus é Deus de restauração. Eu creio que Deus vai levantar homens que caíram nessa nação, sim. Eu creio que a mão de Deus é poderosa para ir no mais vale, profundo vale.
e resgatar pessoas. Deus vai restaurar lideranças na nossa nação. Você pode se alegrar com isso. Quando eles estiverem de volta aos altares, quando eles estiverem arrebanhando multidões novamente. Gente, é muito ruim. O sangue de Jesus perdoa, mas a gente tem uma dificuldade, né? 60 anos que a pessoa caiu e estamos lá nós, jogando na cara. O sangue de Jesus tem poder. Uma igreja restauradora está nascendo nessa nação, eu creio nisso. Uma igreja perdoadora. Uma igreja que traz as pessoas de volta para o seio, para o abraço de Cristo. Aleluia. Você precisa estar atento nas movimentações, olhar o que está acontecendo, porque nós temos a mania de olhar e só achar que Deus está fazendo aquilo que está fazendo na nossa congregação. Então você precisa olhar para as outras igrejas, para as outras congregações, o que Deus está fazendo lá na Bola de Neve, o que Deus está fazendo na Assembleia de Deus, o que Deus está fazendo na Mundial. Você tem uma visão abrangente, uma visão maior. Você precisa ter também a condução do Espírito, para saber quando a nuvem se movimentou dentro do culto. Porque senão você acha que o culto é seu, e que você que governa o culto. Então eu venho aqui com o meu roteirinho, eu vou cantar 3, um hino, um louvorzinho agitadinho para começar. 2 mais lentinho para entrar na palavra. Não é assim que a gente faz, irmãos? A gente já tem a receita. Porque se o Espírito Santo não vier, a gente dá um jeito. E a gente ainda sai e fala que o culto foi bom. Porque cantamos afinado. Porque a palavra foi inteligente. E se alguém dá sinais de que vai fazer algo diferente, parece que é um castelo que está ruindo. Deus pode mexer com o seu culto? O Espírito Santo pode pegar o seu roteiro e desmanchar ele e dirigir o culto da forma dele? O governo da sua igreja é do Espírito Santo? Que a gente coloca Deus numa caixinha, se passar das 9, o Espírito Santo não tem mais autoridade para falar, porque 9 horas eu tenho que acabar esse culto. Não, eu sou pela ordem, sim. Só pela a decência. É claro que as coisas precisam ser conduzidas com ordem. Deus é ordeiro. Mas e se Deus der a unção aqui para o pregador, como deu para Paulo, ele pregar a madrugada toda? E aí? Não você, eu fique em paz. Então você precisa perceber a movimentação durante o culto, senão você atrapalha. E uma coisa boa da gente orar quando a gente começa o culto é: Deus, não deixa eu atrapalhar aquilo que o Senhor deseja fazer. Não deixa o meu roteiro atrapalhar a sua manifestação. De repente você está num culto e você preparou uma mensagem, você acha que vai ser daquele jeito, e daqui a pouco o Espírito Santo começa a conduzir as águas para outra direção. E se você for chato, você vai ficar com a cara feia, porque não saiu do seu jeito. Mas se você for espiritual, você vai entrar e vai navegar junto, e vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Ministros de louvores, eles precisam estar atentos a isso. Foi o tempo que o ministro de louvor era só um músico. Porque a gente separou, a gente colocou o intercessor de um lado e o louvor do outro. Eles quase não se encontram. Então a reunião de intercessão, talvez o ministro de louvor nem apareça. Sabe o que Davi fez? Juntou os dois.
levantou a tenda de Davi, trouxe 400 tangedores, cantores e 400 intercessores. E o que o intercessor orava desse lado, o tangedor tocava e cantava desse. Então um ia cantando e o outro ia profetizando. E eles iam intercalando 24 horas, ininterruptamente, adorando, cantando, intercedendo. Você entende? E sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Este é o tempo que o músico, ele não vai ser só mais um bom músico, tocando notas boas. Ele vai ser um tangedor, trazendo o ambiente do céu para a terra. Não, eu não vou dar só um acorde aqui, não, eu vou trazer a canção que está tocando no céu, eu vou liberar na terra. Se chama sinfoneu, a mesma sinfonia, a mesma canção que o céu está liberando, eu estou liberando aqui na terra. Deus está falando algo e eu estou liberando aqui. Eu não sou uma represa, não vai vir e vai parar em mim, eu sou uma fonte. Está vindo do céu e eu estou liberando para a terra. Aleluia, aleluia. Deus está levantando neste tempo intercessores, tangedores, pessoas com coração ligado no trono, que trazem a realidade do trono de Deus para a terra, a mesma ordem do trono de Deus para a terra. Aleluia. Diga comigo, quando a nuvem se move. Eu preciso entender quando a nuvem se move. Então mudou um governo na política. Só política. Só política para quem não é espiritual. Quem não entendeu. É Deus que institui e destitui reinos e governos. Ou eu estou errado? A Bíblia diz isso. Então você precisa estar atento à política, aos tratados, alianças, guerras, ameaças. E você precisa conectar com a Bíblia, com as profecias, para compreender os tempos e as estações. É por isso que no estandarte da tribo de Efraim estava escrito: e a nuvem do Eterno ia sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. E a nuvem do Eterno ia sobre eles. Vamos falar isso? E a nuvem do Eterno ia sobre eles. Números 10, 34. A nuvem sempre está conectando a glória de Deus, o cabode de Deus. A nuvem é símbolo da glória e da presença de Deus. A nuvem é símbolo da misericórdia de Deus. Porque quando o sacerdote entrava, a nuvem tomava o Santo dos Santos, para ele não morrer ali diante da glória. A nuvem é símbolo de milagres, de que Deus está presente. E aí, o versículo diz que a nuvem do Eterno ia sobre eles, de dia, durante o trabalho, durante a caminhada. Nos seus afazeres, nos seus desafios diários, o cabode de Deus está sobre você. Então você precisa se comprometer com o santo. Leia Números 9, 15 a 19.
E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo, mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após elas partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam segundo o dito do Senhor e se assentavam no arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, se assentavam no arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel, que tinham o cuidado, Efraim, que tinham o cuidado da guarda do Senhor, não partiam. A nuvem se movimentava, a nação se movimentava. A nuvem parava, a nação parava. E aqueles que detinham a guarda, Efraim, liberava o comando sobre toda a nação. Você vai ver a nuvem, você vai ver primeiro, vai mobilizar pessoas, vai mobilizar nações, vai colocar as pessoas para andar debaixo da nuvem, dentro da nuvem, não perseguir a nuvem. A verdade é que essa geração acabou se tornando uma geração de torres sem vigias. Eu fico vendo, queridos, por que a palavra de Deus diz em Oséias 9 que Efraim era vigia junto com meu Deus. Por que Efraim deixou de ser vigia? O nome de Oséias, Oséias que profetizou isso, o nome de Oséias significa salvação. E era identificado como filho de Beere, provinha de Israel e não de Judá, o reino do sul. Ele era do reino do norte. Profetizou diretamente para o reino do norte. E isso fica patente nas suas enormes e numerosas referências a Israel e a Efraim, que são as duas principais designações do reino do norte. E quando ele menciona o rei de Israel em Samaria, ele chama de o nosso rei. Oséias é o único profeta do Antigo Testamento cujo livro foi dedicado inteiramente ao reino do norte. Oséias foi chamado por Deus para profetizar em Israel, que desmoronou espiritualmente e moralmente durante os 40 últimos anos de sua existência. Ontem falei um pouco sobre o reino do sul, quando Jeremias profetizava ao reino do sul. Enquanto isso, Oséias profetizou ao reino do norte. A situação política era deplorável. Oséias iniciou seu ministério durante os últimos anos de Jeroboão II. Israel desfrutava de uma temporária prosperidade econômica e paz política, proveniente de uma aliança com a Síria. Então, no momento que o reino se divide em dois, após a morte de Salomão, Jeroboão fica no governo do reino do sul e Roboão no reino do norte. Então, para fortalecer o reino do norte, ele faz uma aliança com a Síria. E logo após a morte de Jeroboão, a nação começa a se deteriorar e caminhar para a destruição. Vários reis foram mortos, assassinados, quedas de reis. A nação entra num colapso de pobreza, de miséria. Samaria foi incendiada. Então, enfraquece ao extremo e a Síria vem e toma o reino do norte e leva todos em cativeiro. A mensagem de Oséias, os atos proféticos, ele casa com a prostituta, vocês sabem a história de Oséias. Todo empenho de Deus em restaurar Israel foi ignorado por eles. Por não se arrepender de sua idolatria, sua iniquidade, a nação foi entregue ao seu pleno juízo. Por não ouvirem e por não querer ser curados.
E a nação que Deus escolheu para ser santa, para ser vigia, a nação que Deus escolheu, Efraim, para dividir com eles a guarda, a função dele, agora tinha sido totalmente destruída. Deus fica tão irado, e ele começa a profetizar em Oséias: olha, Efraim, você era vigia junto comigo. Aí no versículo 16 ele fala: eu vou destruir vocês mesmo. O cativeiro está se aproximando, a Síria está se aproximando, e eu vou destruir vocês, e ainda que vocês gerem, eu vou matar. É o que Deus diz. Jeremias profetizou o reino do sul, mas ele faz uma alusão para o reino do norte e fala: Raquel chora porque eles não existem mais. Raquel, a mãe de Efraim. Então, Jeremias está falando para o reino do sul: ó, Raquel chora porque eles, o reino do norte não existe mais, Efraim não existe mais. Vocês vão pelo mesmo caminho. Raquel chora porque Efraim foi destruído. Porque Efraim era vigia, mas não vigiou, saiu da torre, saiu do lugar de intercessão, e eu os matei. E Raquel chora. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Que quando Jeremias fala isso, no versículo 31 e versículo 20, ele diz: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias, pois tantas vezes quanto falo contra eles, tantas vezes ternamente me lembro deles. Olha Deus falando: eu falo contra eles, mas quanto mais eu falo contra, mais eu me lembro ternamente. Comove-se por ele as minhas entranhas, e com certeza eu me compadecerei dele. Oséias 11, o profeta começa a dizer: como eu te deixaria, ó Efraim? Como eu vou te abandonar, Efraim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões uma a uma se acendem por ti. E aí Jeremias volta no capítulo 31. Pois haverá um dia em que gritarão os vigias sobre os montes de Efraim. Eles já tinham sido destruídos. Raquel chora por causa deles, mas agora o profeta fala, depois da destruição, que um dia os montes seriam ocupados novamente, que os lugares estratégicos seriam ocupados novamente, que Deus restauraria Efraim sobre os montes e as montanhas, e que eles veriam de novo a glória do Senhor, que eles veriam de novo a movimentação das nuvens, e que eles também governariam sobre a nação, teriam visões estratégicas de novo. E onde é que se cumpre isso? Em você. Em você. Se sois descendência de Abraão, sois herdeiras, conforme a promessa. Deus pode cumprir em você essa promessa. Deus pode te levar para cima das montanhas, dos montes. Deus pode revelar a nuvem de volta para você. Fique em pé. Efraim foi destruído porque abandonou o posto. Mas Deus fez uma promessa que restauraria Efraim.
Deus restauraria os vigias e os atalaias. E hoje Ele coloca você diante dessa oportunidade de subir os montes novamente. E é por isso que Ele diz que um dia toda a terra estará cheia da sua glória. Toda a terra será cheia da sua glória. Porque onde tem alguém que se move nessa unção e nesse entendimento, ele atrai a nuvem. Alabaixou. Alabaixou. Deus está restaurando nesse tempo vigias, atalaias, guardas, pessoas que vão mergulhar numa vida de oração e intercessão. Pessoas que vão entrar em lugares estratégicos, que vão entrar em lugares que ninguém experimentou entrar. Pessoas que vão renunciar às madrugadas para orar. Lugares de renúncia. Lugares de renúncia. Deus está pedindo a sua madrugada. Deus está pedindo a sua madrugada. Deus pode te levantar na madrugada. Deus pode secar o seu sono por meses a fios, para que você coloque o seu joelho no chão, a sua boca no pó e ore por pessoas, por igrejas, por ministérios, para que essa nação possa ver novamente a nuvem da glória de Deus. Você pode atrair o cabode de Deus para essa geração. Diga: eu sou Efraim. Eu sou Efraim, eu estou subindo aos montes. Eu estou subindo os montes, os lugares estratégicos. Eu vou subir nos lugares estratégicos que Deus vai me dar. Visão celestial, visão abrangente. Abre a minha visão, me dá abrangência de visão, Espírito Santo. Me dá visão celestial. Eu quero ver primeiro, eu quero ver a nuvem, quero ver a movimentação. Efraim deixou os postos e perdeu a glória, mas o Senhor prometeu que restauraria Efraim. Restaura Efraim em mim. Nós queremos a tua nuvem de volta, Espírito Santo. Nós queremos ser o tipo de igreja que se movimenta pelo cabode de Deus. Queremos ser o tipo de povo, Senhor, que não está atrasado no que o Senhor está fazendo. Não queremos produzir um trabalho, Senhor, que não vai ter efeito, que não vai ter serventia. Queremos ver primeiro. Nos prostramos diante de Ti essa tarde e pedimos: nos leva a lugares estratégicos. Nos leva, Senhor, de volta à torre de vigia. Nos dá encargo e responsabilidade de intercessão. Nos dá encargo, Senhor, pela oração. Nos dá encargo, Senhor, de interceder por esta nação, por este povo, pela gente do Brasil. Nos dá encargo de interceder pela tua igreja, pela igreja perseguida nas nações. Nos dá encargo, Senhor, de intercessão pelo tempo do fim, pelas suas profecias que se aproximam ao cumprimento, de preparação da noiva para a volta de Yeshua, o Messias. Nos traz de volta a revelação da glória. Que a nossa vida seja marcada por constante revelação da glória de Deus. Queremos nos movimentar neste tempo debaixo do cabode de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos: restaura a tua igreja como postura de intercessão. Restaura na tua igreja a cultura de oração e intercessão, Pai. Nós cremos que um grande avivamento está por vir.
Nós cremos que um grande avivamento está por vir, Senhor, nas nações. O Senhor está levantando pessoas de oração em todos os lados. O Brasil não precisa de figuras, de congregar ainda em torno de figuras. O Brasil precisa de que em cada lar, em cada cidade, em cada igreja, pessoas de oração se levantem. E que avivamento comece em cada família, em cada casa, com arrependimento de pecado, com volta à tua palavra, com paixão por Jesus Cristo, com paixão pela noiva, paixão pela palavra, paixão por vidas. Restaura, Senhor, intercessores nesse tempo. Levanta pessoas de intercessão, Jesus. Nos dá um coração intercessor, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Graças a Deus. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.